Eliabe, Josias, bem-vindos. Entrem. Venham, a comida está à mesa. Já se passaram tantos dias desde quando vi o mestre pela última vez, mas é como se Jesus continuasse a me falar. Eu também tenho a impressão de vê-lo como se nunca tivesse se separado de nós. Mas agora, o que acontecerá conosco? Jesus disse que o esperássemos. Ele voltará. Ele voltará. Vocês serão batizados no Espírito Santo, ele nos disse. Disse exatamente assim: receberão a força do Espírito e serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, até aos últimos confins da terra. Não tenham medo, agora devemos somente esperar. E ele virá. Para a festa das primícias, 50 dias depois da Páscoa, Jerusalém estará cheia de peregrinos, de mendigos e de ricos comerciantes, de gente que tem os ouvidos surdos e o coração duro, pais e mães com os seus filhos que irão ao templo oferecer sacrifícios. Mas como faremos para que nos ouçam? Maria, por favor, pare um pouco. Sente-se aqui conosco. Deixe-me servir estes meus filhos. Eu atendo. Quem é? Tudo aquilo que vocês fizerem ao menor dos meus irmãos, a mim o farão. Quem é você? Eu me chamo Zacarias. Bati em muitas portas. Depois um homem me disse que batesse nessa casa. Foi o senhor que nos mandou? Não, Zacarias. O Senhor mandou você para ver se nós o reconheceríamos. Por quê? Por acaso você me conhece? Não, Zacarias. Mas o mestre disse: quem acolhe aquele que eu mandar, acolhe a mim. Ele havia nos escolhido um por um. 12, vocês lembram? Ele disse: farei de vocês pescadores de homens. Depois nos submeteu à prova. Aceitando a perseguição e a cruz, provou nossa fé nele, mas um de nós, um dos 12 o traiu. Na verdade, eu também o traí. E depois chorou. Arrependeu-se. Sim, é verdade, Eliabe. Eu chorei e ele me perdoou. Judas, ao invés, quando viu o próprio delito, teve medo do que havia feito. Mas era tarde demais, então se matou. E como recompensa da sua traição, foi comprado um terreno, onde agora ele está sepultado. Agora o lugar que Judas ocupava entre nós ficou vazio. De fato, está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, um outro receba o seu encargo. José! Eu proponho José. Todos o chamam de justo, pois é um homem justo. Eu proponho Matias. Matias esteve conosco desde o início. Todos vocês o conhecem. A clara para Matias e a escura para José. Você, Marcos, venha cá. Feche os olhos e tire uma pedra. É a Clara. O Senhor escolheu Matias. Matias, de hoje em diante, você é um dos 12. Será testemunha de Jesus. Não entendo nada. O que o grego está dizendo? Disse que viu aquela seda em Jafa que custava menos. Que eu seja fulminado, mas não é possível. Ok, pagareno te. Petto que detto fellow. Aonde vai, estrangeiro? O que ele disse? Que você é um trapaceiro. Como pode? Cala a boca.
Vocês vão pegar uma tâmara cada um. E as outras nós vamos oferecer no templo. Todas as outras, vovô? Sim, Ana. Um pequeno sacrifício pelo Pentecostes. O Senhor visitou a nossa casa. Bendito o Senhor que mandou um Salvador para Israel. Povo de Jerusalém, irmãos e todos que estão me ouvindo, vocês viram acontecer o que havia predito o profeta Joel. Eu derramei o Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Todos os jovens profetizarão. Quem falar no nome do Senhor será salvo. Quem são? São os discípulos do Nazareno. Mas eles não tinham fugido? Aquele não é um galileu? Como eu escutei em árabe o que ele falou? Mas eu estou escutando em grego. Homens de Israel, ouçam, todos vocês. Jesus de Nazaré, da estirpe de Davi, o homem que Deus enviou a vocês, foi traído, foi crucificado. Vocês viram? Você está bêbado. São 9 da manhã. Como podemos estar bêbados? Aquele Jesus, o Pai o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte. E todos nós somos testemunhas disso. Jesus triunfou sobre a morte. Subiu ao reino do Pai e agora está sentado à sua direita e recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou sobre nós. O que você está inventando? Quieto, deixa-o falar. Quê? Toda a casa de Israel saiba com certeza que Deus constituiu Senhor e Messias, esse Jesus que foi crucificado. É Ele, o Messias, que há muitos séculos todo o povo de Israel está esperando. O que devemos fazer? Arrependam-se. Cada um de vocês deve ser batizado em nome de Jesus e seus pecados serão perdoados imediatamente. Deste modo, vocês receberão o Espírito Santo. Nós anunciaremos esta promessa em nome de Jesus para vocês e para seus filhos e para todos aqueles que estão longe. Salvem-se. Salvem-se desta geração perversa. Venham conosco. Nós o batizaremos em nome de Jesus. Homens, irmãos, venham conosco. O Messias mostrou seu poder. Venham, venham na água. Batizar-se significa morrer e ressuscitar. Irmão, venha. Venha conosco. Assim você renascerá no reino dos céus. No nome de Jesus, seus pecados estão perdoados. No nome de Jesus, seus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus, seus pecados estão perdoados. No nome de Jesus, seus pecados estão perdoados. Assim, naquele dia, a fé de Pedro e dos outros discípulos e testemunhas de Jesus deu início à história da comunidade cristã no mundo. O gesto de Pedro de batizar homens e mulheres em nome de Jesus provocou escândalo na cidade de Jerusalém, que apenas algumas semanas antes tinha visto Jesus crucificado entre 2 ladrões no Gólgota e a fuga de seus discípulos. Mas a partir do momento no qual o Espírito Santo desce sobre eles, os 12 apóstolos e os outros que estavam com eles foram tomados por uma grande coragem. E no nome do Mestre operam prodígios, confirmando a autoridade de quem os envia. Sejam caridosos com o pobre aleijado. Um dia, quando se dirigiam ao templo, um aleijado pediu-lhes esmola. Filhos de Israel, sejam caridosos. Não temos nem ouro nem prata,
Podemos só dar aquilo que temos. Nós podemos dar só aquilo que temos. Em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e caminhe. Isto é um milagre! É um milagre! Agora vá e apresente-se no templo. Milagre! Em nome de Jesus de Nazaré! Foi o discípulo do Nazareno. Ele disse, em nome de Jesus, caminhe. E eu caminhei. Por acaso ele disse, em nome de Jesus de Nazaré? Sim, ele disse. E foi ele. Prenda os dois. Mas eles me curaram. O que você sabe sobre o que acontece em Jerusalém? Será possível que vocês sejam tão cegos? Mas por que vocês se admiram tanto? Foi em nome do Messias ressuscitado que este homem recuperou a saúde. Aquilo que foi anunciado pelos profetas tornou-se realidade. Prendam os dois. O Sinédrio os acusa. Prendam! São rebeldes. Em seu nome me curaram. Fui curado em nome de Jesus. Estão fazendo conosco o que fizeram a Jesus. Que seu nome seja bendito. Naqueles dias, os discípulos de Jesus já haviam formado em Jerusalém a primeira comunidade cristã. Tinham colocado em comum as próprias casas e bens, praticavam a caridade com os pobres, mas cumpria-se a palavra de Jesus quando havia dito: eu mando vocês como cordeiros em meio aos lobos. Pedro e João foram julgados pelo Sinédrio. Com que poder e em nome de quem vocês curaram aquele aleijado? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que este Sinédrio condenou à crucificação e que ressuscitou dos mortos. Só em seu nome existe salvação. Não se ocupem com estes homens e deixem que vão embora. Se aquilo que pregam e o que fazem é de origem humana, será destruído. Mas se aquilo que pregam vem de Deus, vocês não conseguirão vencê-los. Não se pode combater contra Deus. O conselho do sábio Gamaliel foi ouvido. Pedro e João foram açoitados, mas suas vidas foram salvas. O Sinédrio os libertou. Muitos se converteram à palavra de Jesus, mas algum tempo depois foi derramado o sangue do primeiro mártir cristão. Foi o sangue do jovem Estevão, um dos 7 primeiros diáconos eleitos para administrar os bens da comunidade. Estevão foi apedrejado por ordem do Sinédrio. A perseguição contra os discípulos do Messias explodiu em Jerusalém e logo se espalhou por toda a Samaria. E assim, os primeiros cristãos foram obrigados a deixar a cidade e suas vilas. Só voltaram quando a perseguição acabou. Os fugitivos de Jerusalém procuraram refúgio nas comunidades hebraicas das cidades da Ásia Menor, da Grécia e até em Roma. Entre os que apedrejaram o diácono Estevão havia um dignatário do templo, chamava-se Saulo e era natural de Tarso. Seu pai era cidadão romano. O sumo sacerdote do templo o enviou a Damasco, na Síria, para que punisse os hebreus que tinham aceitado o batismo no nome de Jesus. Quando Saulo já estava perto dos muros da cidade, na qual se propunha a derramar o sangue dos perseguidores de Jesus, ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas quem é o Senhor? Eu não o vejo. Não consigo enxergar nada. Sou Jesus, aquele que você persegue. Jesus. Jesus! O que eu devo fazer? Levante-se e entre na cidade e lhe dirão o que você deve fazer. Jesus, o Messias crucificado, ressuscitou. Agora eu sei. O Senhor enviou a Saulo Ananias, um discípulo que o orientou na fé cristã e o batizou em nome de Jesus. Assim também Saulo tornou-se testemunha de Jesus. Foi acolhido na comunidade dos cristãos e enviado por Pedro, juntamente com Barnabé, a anunciar o Evangelho. Eu, Saulo de Tarso, chamado de Paulo, o conheci. E ele está aqui comigo neste barco. Eu sou sua testemunha e seu escrivão. Ele anunciou o Evangelho na Antioquia, em Éfeso, em Corinto e também na culta cidade de Atenas.
E por toda parte nessas cidades, muitos homens, hebreus e pagãos, gregos e romanos, homens e mulheres de todas as raças, acreditaram em Jesus e tornaram-se nossos irmãos na fé. Mas exatamente por esse motivo, nasceram divergências entre os primeiros cristãos, que no início eram todos de origem hebraica. Alguns deles não aceitavam que entre os cristãos fossem admitidos também os pagãos. Eles diziam aos pagãos: se vocês não forem circuncidados segundo a lei de Moisés, se todos vocês não se tornarem hebreus, não poderão ser salvos. Eles diziam assim. Quando explodiu esta controvérsia entre nós, o apóstolo Pedro chamou-nos a todos a Jerusalém. Vocês sabem, eu também sou israelita, da estirpe de Abraão, da tribo de Benjamim. E eu declaro que Deus não repudiou o seu povo, o povo de Israel. Mas digo a vocês, como Pedro em Jerusalém, que Deus estabeleceu que também aos pagãos deve ser anunciada a salvação de Jesus, sem nenhuma imposição, para eles observarem o costume hebraico. De fato, Deus concedeu aos pagãos, assim como a nós, sem nenhuma distinção, o Espírito Santo, porque com a fé em Jesus purificaremos nossos corações. Deus não repudiou o seu povo, mas como sobre um ramo de oliveira antigo colocou um enxerto novo, Cristo, o Messias, que nós anunciamos a todos os povos. Só Ele é a nossa salvação. Assim fomos iluminados em Jerusalém, depois de termos debatido e rezado juntos. Agora vocês estão vendo Paulo algemado e viajando para Roma. Foi preso pelos israelitas e entregue aos romanos para que fosse condenado à morte como agitador, mas o tribunal romano não pôde condená-lo porque Paulo era cidadão romano por nascimento e pediu, como era de direito, para ser julgado pelo imperador em Roma. Segundo os éditos imperiais, os magistrados do império devem pedir aos cristãos que abandonem o cristianismo e ofereçam sacrifício aos deuses pagãos sob pena de morte. Agora Paulo está em Roma, onde está também o apóstolo Pedro. Aqui reina o imperador Cláudio Nero, um perseguidor dos cristãos. Assim como tantos outros, Pedro e Paulo são martirizados em Roma. Em Roma, o sangue dos mártires torna-se semente de novos cristãos. Nasce um povo de novas testemunhas de Jesus para um reino sem confins nos séculos. A memória de Jesus e a sua real presença entre os cristãos continua na fé. E repete-se a cada dia o prodígio do pão e do vinho que se tornam corpo e sangue de Cristo. Memória, alimento santo e conforto da vida cristã. Como Jesus fez pela primeira vez com os discípulos na última ceia. Ele tomou o pão, o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo: tomem, este é o meu corpo. Depois pegou um cálice de vinho e disse-lhes: bebam todos, porque este é o sangue da nova aliança, derramado por muitos em remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Assim, Jesus, na Eucaristia, permanece vivo e presente entre nós e torna-se salvação de cada um. Jesus Cristo, o único Salvador do mundo, ontem, hoje, sempre.